irmãos estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura que nós ouvimos neste domingo, nós encontramos uma profecia. O próprio Deus dizendo ao seu povo: vocês estão sem pastores, por isso eu mesmo vou apacentá-los. Eu mesmo serei o seu pastor. No Antigo Testamento, a profecia. E no Evangelho, em Jesus Cristo, o cumprimento desta profecia. É em Jesus que o próprio Deus vem apacentar o seu povo. É em Jesus, o enviado do Pai, que Deus realiza tudo aquilo que havia prometido por meio dos profetas. Dentre essas coisas está que o próprio Deus será o pastor de Israel. Dias virão, diz o Senhor, em que eu mesmo irei apacentá-los. Não sofrerão mais medo e angústia. Nenhuma dessas ovelhas se perderá. Dia virá em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. É este descendente de Davi, Jesus Cristo, que apacenta o seu povo, para que o seu povo não sofra mais medo e angústia, para que não se percam nas estradas do mundo, mas sejam alimentados no tempo certo. Amados irmãos, por um lado nós observamos o cumprimento de uma profecia. Deus vem apacentar o seu povo. Mas nos chama a atenção neste dia santo a atitude das ovelhas. Em primeiro lugar, as ovelhas buscam Jesus. Eles foram para um lugar sozinhos. Jesus tinha visto que os apóstolos tinham trabalhado muito, então Jesus os chama para um lugar deserto para que eles descansem. Eles sequer tinham tempo de se alimentar, mas as ovelhas, mais o povo, quando viu que era Jesus com os seus apóstolos, o povo saiu de todas as vizinhanças, de todas as redondezas e chegaram lá antes dele. E estavam lá já esperando o Senhor. As ovelhas têm sede do Senhor. As ovelhas buscam Jesus.
Aqui está, amados irmãos, o primeiro elemento a ser meditado por cada um de nós nessa manhã: a busca pelo Senhor. Eles tinham todos os motivos para não buscarem o Senhor. Eles poderiam dizer: Jesus está fugindo para descansar. Jesus tomou uma barca, foi para um outro lugar, um lugar deserto. Vamos deixar o Senhor em paz. E, no entanto, porque querem ouvir o Senhor, porque necessitam de Jesus, eles chegam no lugar antes de Jesus. Eles vencem, em primeiro lugar, o medo de não encontrar o Senhor e chegam antes dele. Amados irmãos, quanto nós precisamos aprender dessas pessoas, chegar antes de Jesus, chegar um pouco antes para a Santa Missa, chegar uns minutos antes, para que o nosso coração se prepare para o encontro com o Mestre. Mas também eles vencem uma grande tentação, a tentação da desculpa, e se colocam apressadamente a caminho do Mestre. Tomam eles barcas, vencem eles as dificuldades, vencem a distância, vencem o lago. Provavelmente este evangelho aconteceu no lago de Genezaré. E ali se encontram com o Senhor. Segundo elemento, Jesus, quando os encontra, Jesus não os abandona. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Sempre que nós buscamos o Senhor, sempre que nós saímos ao seu encontro, Ele nos acolhe. Lembremos-nos que Jesus estava, entre aspas, fugindo da multidão. Jesus estava levando os apóstolos para descansarem. Mas quando Jesus se depara com a multidão, Jesus fica tocado. O termo que o evangelista usa é: Jesus teve compaixão daquela multidão e começa a ajudá-los, começa a ensinar-lhes muitas coisas. Sempre que buscamos o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Jesus não nos deixa jamais sozinhos. Jesus não nos deixa jamais privados de sua presença, do seu amor, porque Ele tem compaixão por cada um de nós. Buscar o Senhor e saber que esta busca não é em vão, saber que Ele sempre está disposto a nos acolher, está disposto a nos ajudar. Última atitude desta manhã. Jesus começa a ensinar-lhes. Por uma parte, o Senhor tem o desejo que eles cresçam na compreensão da fé, mas por outro lado, as ovelhas estão dispostas a aprender. A verdadeira ovelha de Jesus é uma ovelha que não está fechada nas suas próprias ideias, não está fechada nas suas próprias realidades ou imaginações, mas as ovelhas estão dispostas a aprender do Mestre, aprender de Jesus o caminho da salvação, aprender de Jesus quanto Ele nos ama, aprender de Jesus como eu posso me colocar também a serviço do irmão. Assim, amados irmãos, o Evangelho de hoje nos leva a essas três meditações. A primeira, que os discípulos, cansados, saem com o Mestre para um lugar distante, vazio, solitário, para repousar. Mas, quando chegam lá, as ovelhas já estão à espera do seu Mestre.
Primeira coisa, então, a necessidade de buscar o Senhor, vencendo as desculpas. E olhe que eles tinham muitas desculpas, vencendo as desculpas para chegar antes do Mestre e ouvir o Senhor. Segunda coisa, Jesus, sempre que vê a multidão, Jesus sente compaixão. Jesus não nos deixa jamais sozinhos. Não fica uma prece sem que Deus escute. Não fica um clamor sem que Deus preste atenção. No Antigo Testamento tem uma frase muito bonita: não fica uma lágrima sem que Deus recolha no seu odre. E por último, Jesus ensina. Por um lado, a atitude de Cristo, disposto a ensinar. Por outro lado, a atitude das ovelhas, dispostas a aprenderem, dispostas a assumirem a condição de discípulo. A palavra discípulo significa aquele que está no caminho do Mestre, aquele que escuta o Mestre e é capaz de segui-lo. Quantas vezes nós precisamos aumentar em nós a consciência de que nós somos discípulos e não mestres, de que nós precisamos aprender e não ensinar, de que nós precisamos ouvir e não falar. Neste domingo, dia santo do Senhor, abramos o nosso coração e a nossa vida para que este evangelho, caindo em terra boa, dê frutos e esses frutos alimentem a nossa vida espiritual. Amém. Vamos ficar de pé.